Ok, então pessoal, estamos de volta. Nosso curso de Medicina Legal para concursos públicos. Esse material eu fiz no intuito de ajudar você a passar nas provas que caiam Medicina Legal. Eu confesso que quando eu fui fazer o concurso de escrivão da Polícia Civil, eu tive muita dificuldade em encontrar material na internet, principalmente multimídia, até que eu conheci o professor Osíris Roberto Blanco, que me enviou um material resumido, um material excelente, e eu decidi, assim como ele não me cobrou nada por aquilo, eu percebi naquele senhor, Osíris Roberto Blanco, o desejo mesmo de ajudar, a atenção. Ele me respondeu uma pergunta com palavras, ele digitou praticamente uma folha, e nessa folha ele digitou meu nome várias vezes, então percebe que foi ele mesmo que digitou aquilo para responder aquela pergunta. E aquela boa vontade dele em ajudar também me despertou esse desejo de poder compartilhar com você tudo aquilo que eu aprendi em Medicina Legal. Então esse é o objetivo desse vídeo. Então nós vamos continuar agora falando do meio pulverulento. Nós já falamos em aulas passadas sobre o meio pulverulento, mas aqui alguns detalhes que ficou sem mencionar. O meio pulverulento geralmente ocorre no soterramento. Pode ser que haja uma lesão ou uma morte por asfixia no meio pulverulento, sem que seja no soterramento. Imagine, por exemplo, alguém que está, quando caiu aquelas torres gêmeas, quem viu, tem na internet aí, se você não viu, você percebe aquela imagem daquela poeira escura que expandiu por vários quarteirões. Aquele pó fez com que algumas pessoas morressem. É um meio pulverulento, um meio irrespirável. Então o que acontece? Ocorre a presença de elementos sólidos na via digestiva e respiratória. Fizeram a biópsia, ocorreu lá elementos sólidos na via digestiva e respiratória, quer dizer que o indivíduo esteve no meio pulverulento, um meio difícil de respirar ou até mesmo impossível. Geralmente o soterramento ou a contaminação no meio pulverulento, ele ocorre em vítimas com idade produtiva, principalmente o soterramento. Nós temos geralmente pessoas trabalhando em construções, muitas vezes a ganância dos donos faz com que não haja medida de segurança eficaz e as pessoas acabam morrendo soterradas. Então, idade produtiva, geralmente pessoas trabalhando ou até mesmo bombeiros, os heróis aí que trabalham no resgate, muitas vezes são surpreendidos por outros desmoronamentos e acabam morrendo por soterramento. Então, pessoas produtivas, em idade produtiva geralmente, o que acontece? A glote também, ela na tentativa de fechar a traqueia, deixa a via respiratória exposta. Então, muitas vezes, o indivíduo ele morre pela seguinte situação: aquele pó, aquela parte sólida, aquela terra adentra a boca do indivíduo e a função da glote fechar a traqueia para que elemento sólido passe. Aí o que acontece? A via digestiva fica exposta. Então vai uma quantidade muito grande desse material sólido para o esôfago, para a via digestiva. Então alguns detalhes do que ficaram sem mencionar no meio pulverulento. Então nós vamos prosseguir o nosso material, lembrando que nós teremos uma aula, já estou preparando os slides com vários epônimos. Nós temos aqui os mais importantes, todos aqueles que eu encontrei em provas anteriores eu coloquei aqui, mas nós vamos deixar esses epônimos para a nossa última aula. Se você tivesse estudado somente essa aula de epônimos que nós teremos para o concurso de escrivão da Polícia Civil de Minas Gerais, o último concurso,
daria para fazer 90% das questões somente com os epônimos. Por isso que eles são muito importantes e eu resolvi fazer uma aula somente com os epônimos, então nós teremos em breve. Pessoal, nós vamos falar agora das energias de ordem biodinâmica. Energia de ordem biodinâmica estuda basicamente os choques. Então agora um novo assunto, energias de ordem biodinâmica. Pessoal, quando eu falei da lesão corporal de natureza grave, ou parágrafo 1º, artigo 129, parágrafo 1, eu pedi para você memorizar aquela sigla DIPAI, debilidade permanente de membro, sentido ou função, perigo de vida, aceleração do parto ou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. O que acontece? No caso de perigo de vida, para que a pessoa esteja em perigo de vida, uma condição é o choque. É necessário que ela esteja em choque. Então, a energia de biodinâmica estudam esses choques. Não choque de impacto, mas o choque que é a diminuição da circulação sanguínea, queda da pressão arterial e aumento da função cardíaca e palidez. Esses primeiros 3 itens você deve memorizar para a prova. Então, o que acontece quando a pessoa entra em choque? Ocorre a diminuição da circulação sanguínea. Em consequência, a queda da pressão arterial. Sendo que não há pressão, o sangue circula mais rápido, então o coração do indivíduo passa a bater mais rapidamente para que ocorra a circulação, já que não tem pressão. Além de alterações metabólicas que alteram o funcionamento dos órgãos vitais, levando à morte. E esse é o primeiro item dos choques que nós devemos memorizar. E o segundo é a síndrome da falência de múltiplos órgãos, deterioração progressiva, o perigo de vida, como eu já falei. Esse perigo de vida ele é identificável é um dos itens da lesão corporal de natureza grave. Então, na energia de ordem biodinâmica, nos choques, estudamos então, o que nós temos que memorizar? Diminuição da circulação sanguínea, queda da pressão arterial e aumento da função cardíaca. E a síndrome da falência de múltiplos órgãos. Então, um após outro, os órgãos vão deixando de funcionar. Esse é o choque. Então, nós devemos memorizar isso porque isso também é matéria de prova. Energias de ordem mista. Pessoal, muito pouco provável que caia em concurso público, porque, como eu escrevi aqui embaixo, é difícil de qualificar. A qualificação é questionável, a divergência dos autores. Então, mas é matéria, também geralmente vem nos editais. Nunca vi uma questão assim mais complexa. Mas o que a gente deve memorizar então para que, se cair uma questão, a gente acerte? São energias ou situações cotidianas que podem ser ocasionadas de várias maneiras. Por exemplo, primeira, fadiga, doença parasitária, sevícias. O que são sevícias? Maus tratos, espancamentos, ato de crueldade, tortura, síndrome da criança maltratada, síndrome do ancião maltratado. Imagine uma criança que é levada a uma perícia, vamos supor que ela estivesse morta, e lá ela está, por exemplo, com o dente quebrado, está lá com a pele queimada, percebe-se que no contexto é um maltrato. Então o que acontece? Não tem como qualificar qual foi o tipo de lesão, qual o fator que causou aquela lesão. Então não é um só, são vários fatores. Então é ordem mista, é de várias formas. Então essas questões, fadigas, doenças parasitárias, as sevícias, síndrome da criança maltratada e síndrome do ancião maltratado, energias de ordem mista. Isso foge um pouco daquilo que nós somos, do contexto em que nós estamos estudando. Então o que você deve perceber? Falou de doenças parasitárias, falou de maus tratos. O que você vai lembrar? Ordem mista.
ordem mista. Então não é ordem mecânica, não é ordem biomecânica. Então você deve memorizar que é mista. Então somente guardando isso aí não tem como a questão fugir disso. Não, para a nossa prova, o nosso objetivo é uma prova na área jurídica, não tem como exigir mais do que isso dos candidatos. Prosseguindo então, nós vamos falar agora da embriaguez alcoólica. Embriaguez alcoólica, que geralmente se encontra em todos os editais, também que cai em medicina legal, e nós vamos falar agora da embriaguez alcoólica. É o conjunto de manifestações psicossomáticas resultantes da intoxicação aguda, etílica aguda, de caráter episódico e passageiro. Então, a embriaguez alcoólica ela é passageira, ela é momentânea, é uma intoxicação etílica aguda e de caráter momentâneo. Manifestações psicossomáticas causada pela intoxicação do álcool. É diferente de alcoolismo. Então, a primeiro detalhe, a embriaguez alcoólica é diferente do alcoolismo. Já o alcoolismo é o contrário, é a síndrome decorrente do uso abusivo e imoderado de bebida alcoólica, continuamente. Então, aquele indivíduo que bebe todo dia e vai ganhando uma resistência, então esse é o alcoolismo. É diferente daquela situação momentânea da embriaguez alcoólica. Esse é o primeiro detalhe, diferenciar a embriaguez do alcoolismo. O alcoolismo é uma síndrome, é a longo prazo, abuso imoderado, não é um ato de um dia, como a embriaguez alcoólica. Então, diferenciar essa primeira situação. A embriaguez alcoólica ela causa um mal para as pessoas, situações cômicas muitas vezes e também situações que podem levar à morte. Então, a bebida ela ocasiona um mal social, ela ocasiona situações de problemas pessoais para o indivíduo. É diferente do cigarro. O cigarro ele não causa um mal social tão grande, mas causa um mal físico maior, enquanto a bebida causa um mal social. O indivíduo que bebe e dirige, ele causa danos para outras pessoas, causa dano, e geralmente a bebida, a pessoa talvez ocasiona um mal até menor para o seu organismo, mas para os familiares, para as pessoas que estão próximas. Mas para a nossa prova, né, nós temos aí algumas imagens mais cômicas, né, aquele pessoal que bebe um pouquinho mais, então algumas situações que ocasionam o álcool, a embriaguez alcoólica. Como que, agora matéria de prova, né? Como que se comprova a embriaguez alcoólica? Diversos exames. Nós temos a saliva, que hoje está em desuso, o exame pela saliva. Nós temos a urina, que também não se usa muito, porque pode variar. Tem pessoas que, por exemplo, beberam há vários dias, mas ainda se encontra na urina. Então ela é variável, não é eficaz. O líquor, que também é em desuso porque é necessário tirar um líquido da coluna. Alveolar, que no caso é o bafômetro, que é muito usado, e nós temos legislação nova, nós vamos falar da legislação. E o exame clínico. O exame clínico é conhecido como padrão ouro e confiável para comprovar a embriaguez alcoólica. Nós sabemos pela nova lei que nós vamos ver adiante, que hoje, para a questão de multa, para a questão de crime de trânsito, para se autuar alguém, não é necessário somente mais o exame clínico. Antigamente, o bafômetro, o alveolar, o etileômetro, era feito somente como triagem para o exame clínico. Hoje não. Hoje, com o exame do bafômetro, ou nós sabemos que pelos direitos humanos, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, ninguém está obrigado a soprar o bafômetro. Mas a testemunha hoje já é suficiente para se autuar uma embriaguez alcoólica. Mas o padrão ouro para o exame de embriaguez alcoólica, para se comprovar, o mais confiável é o exame clínico. Vamos entrar então na legislação.
Vamos passar bem rapidamente, porque é um pouco extensa para que não fique cansativo. A Lei número 12.760, de dezembro de 2012, altera o Código de Trânsito Brasileiro. É a chamada Lei Seca, né? O artigo 276 diz que qualquer concentração de álcool, por litro de sangue ou por litro de ar alveolar, sujeita o condutor às penalidades previstas no artigo 165. Então, qualquer quantidade de álcool já é passível hoje de punições. O que acontece? O artigo 277 diz que o condutor do artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo CONTRAN, permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Não somente o álcool, pessoal, não ou outra substância. Um indivíduo que pode estar, por exemplo, sob o efeito de êxtase, então, ou outra substância psicoativa que determine dependência. Então, não é somente o álcool, guardar esse detalhe aí. Então, como falava eu, qualquer substância psicoativa que determine a dependência. Aqui nós estamos, então, diante de uma norma penal em branco, porque necessita aqui daquela portaria interministerial, para que lá está escrito quais são as substâncias que provocam dependência. Mas, continuando então nosso estudo, nós temos que o artigo 165, ele diz o seguinte: dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Então, álcool ou qualquer outra substância que determine a dependência, então ela sujeita o indivíduo às punições da lei. Então, a infração do artigo 175 também pode ser caracterizada, aqui que estão as novidades, mediante imagem e vídeo, constatação de sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN a alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas. Então, qualquer outra prova em direito admitida, além dessas que foram citadas, são exemplificativas. Então, hoje pode a prova testemunhal, qualquer outra permitida em direito. O que não pode, então? A prova produzida por meios ilícitos, basicamente. Então, qualquer prova produzida em direito serve hoje para autuar o indivíduo na infração de trânsito. Entrando agora nas questões mais possíveis para a nossa prova a respeito de embriaguez alcoólica. As condutas previstas no caput serão constatadas por... Como que vai ser constatado, então, o crime de trânsito de embriaguez alcoólica? Primeiro, concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 mg de álcool por litro de ar alveolar. Primeiro, então, se for o exame clínico, o exame de sangue, 6 decigramas por litro de álcool. Isso é matéria de prova. Embriaguez alcoólica, então, começa... Depois nós teremos uma tabela ali para a gente melhor visualizar isso. 6 decigramas por litro de álcool. E se for bafômetro alveolar, 0,3 mg de álcool por litro de ar alveolar. Ou 2, sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN a alteração da capacidade psicomotora, que é aquelas que nós falamos no slide anterior, todas aquelas outras previstas no direito. Parágrafo 2º. A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante a teste de alcoolemia, mediante exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. É lógico que a ampla defesa será dada àquele que está sendo submetido a essa situação. Isso é lógico, né? Pessoal, um detalhe a ser observado: matéria de prova. Isso é questão de prova também muito comum. A putrefação cadavérica. Lá em tanatologia forense,
tão esperada aula, nós veremos o seguinte, que o indivíduo, quando ele está na fase de putrefação, ele ocorre no seu organismo a presença de substâncias redutoras que se assemelham ao álcool etílico. Então, e produz resultados falsos positivos. Então, vamos supor que foi feita uma autópsia do indivíduo para ver se ele estava embriagado na hora da morte. Mas essa autópsia está sendo feita na fase da putrefação. Nós temos várias fases. Na fase da putrefação, o que acontece? Nessa fase fica muito difícil, porque nessa fase o corpo humano produz substâncias que se assemelham ao álcool etílico. Então, pode-se dar resultados falsos positivos. Então, você deve guardar isso para a prova. Saber que é possível resultados falsos positivos de um indivíduo a respeito da alcoolemia, se esse exame for feito na fase da putrefação cadavérica. Por quê? Porque eu já falei, o corpo produz substâncias semelhantes ao álcool etílico. Um outro detalhe a respeito da alcoolemia é a questão da mitridatização. Como nós já falamos esse nome lá nos venenos, né? Mitridatização. O que é? A habitualidade causa resistência. Muitas vezes o indivíduo vai fazer o teste do bafômetro, ele não precisa levantar provas contra si, mas ele já bebeu muito além, mas ele tem resistência. Aquela pessoa que toma lá meia caixa de cerveja, tomou muito além do permitido, mas aparentemente ele está bem, aparentemente. Então, a habitualidade causa resistência, é o caso da midratização. Enquanto a pessoa que não tem o costume de beber, talvez uma garrafa de cerveja já pode deixar ele caindo pelos cantos, não empurra não. Então, tomar cuidado com essas duas situações. A mitridatização, a habitualidade pela resistência. O direito de não produzir provas contra si se esbarra hoje nas provas testemunhais, como eu já falei, apesar dele não ser obrigado a fazer o teste do bafômetro, apesar dele não ser obrigado a produzir provas contra si, a testemunha do policial, a testemunha de outras pessoas, a foto, vídeo, tudo hoje serve como prova para autuar o crime de trânsito. Isso é uma conquista da sociedade hoje. Predisposições da embriaguez. 5 decigramas por litro de sangue, intoxicação inaparente. Então, não traz aparência. Pessoal, isso é predisposições da embriaguez. Observar que ela, como eu escrevi embaixo, pode variar de pessoa para pessoa, observando a mitridatização e o sinergismo, né, que é bebidas que outras situações podem potencializar, questão de sinergismo, e a mitralização, que é a resistência. Então, 5 decigramas por litro de sangue, o que acontece? Uma intoxicação inaparente, 5 decigramas. Intoxicação inaparente. De 5 a 50 decigramas, distúrbios tóxicos. Então, de 5 a 50 decigramas, não é 50, aqui é 20, deixa eu só corrigir. 20, isso. Entre 5 e 20 decigramas de litro, então ocorre o que? Distúrbios tóxicos. De 5 a 20 são os distúrbios tóxicos. E maior do que 20 decigramas por litro de sangue, embriaguez completa. Nesse caso, acima de 20 decigramas, todo mundo está embriagado. Lembrando que isso, do ponto de vista médico legal, mas pode variar de pessoa para pessoa. Guardando para a nossa prova. 5 decigramas de litro, intoxicação inaparente. 20 decigramas por litro, distúrbios tóxicos. De 20 a maior que 20 é embriaguez completa. Aquele lá que já não tem muita noção de onde está, né? É o nosso amigo aí, dormindo na praça. Então, pessoal, nós paramos por aqui nesse vídeo. No próximo, nós vamos encerrar alguns detalhes sobre a embriaguez e nós iniciaremos um novo assunto. Muito obrigado, aguardo vocês, até a próxima.